Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita e vamos para mais um estudo do livro Sinal Verde. Hoje estamos no nosso capítulo 39, lembrando que vai até 50, então já estamos quase na reta final. Papi, seja bem-vindo, isso que é saudade, hein? Família toda tá se vendo aqui. Carol, boa tarde, bem-vinda. Maria da Conceição também, boa tarde. Gente, João Carlos, bem-vindo. Mames vai entrar, Papis, ou vai depois? Ou vai ver aí com você? Aí a gente espera ela. Se ela estiver por aí, tudo bem. Não tem problema. Eu espero mais um pouquinho. Deixa eu mandar um aviãozinho pro pessoal, de repente tem gente aqui a fim de ouvir uma palavra. Oi, mami, você entrou já, boa tarde, bem-vinda. Vamos matando a saudade por aqui, né? Fui meditar agora também. E o tema hoje é questões a meditar, olha que legal. E eu precisei meditar para entrar aqui porque tava muita correria o dia de hoje. Carmen, bem-vinda, boa tarde. E para vocês, para mim pelo menos, tá uma correria danada essa semana. Para vocês como que tá? Tá mais marasmo, tá mais paradinho ou tá corrido também? Porque é sempre bom, né, a gente parar, fazer uma pausa, meditar. Acho que essa lição veio num bom tempo. Lindalva, boa tarde, seja bem-vinda. Patrícia também, boa tarde. Deixa eu colocando o número do capítulo. Capítulo 39. Questões a meditar. Vamos ver daqui se tem mais alguém para chegar e a gente já começa. Porque hoje tem bastante... O texto ele é longo e tem vários pontos e acho que dá pra gente comentar bastante, né? Porque muitas vezes a gente tá numa correria, tá numa semana aí puxada, com muitas tarefas, muitas atividades ou coisas mesmo para fazer em casa e a gente mal para às vezes para respirar direito, né? Nem para parar um pouquinho, observar em volta, ver o que está acontecendo. E muitas vezes a gente acaba indo no automático e a semana vai passando, a gente fica com aquele cansaço e não paramos, né? Para pensar, para meditar, para respirar um pouquinho e olhar em volta. E eu confesso para vocês que eu estava agora trabalhando, né? Mais um dia de trabalho e parei aqui para fazer a live e precisei ir lá fazer uma meditação, ver um pouquinho lá o app Serenidade que eu sigo, para ficar uns 10 minutinhos assim, respirando, se acalmando, porque é muita correria, né? O meu pai João Carlos é Jesus também, né? Esses JC, viu? Muito bom. E aí vamos aqui para as primeiras questões a meditar e vamos seguindo aqui, ver o que a gente consegue pensar, né, sobre todos esses temas. Aí, Babi, amiga, boa tarde, bem-vinda. Então, André Luiz fala pra gente aqui na primeira questão. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. E meu pai tá falando, ele que disse, sim, pai, eu dei risada porque eu lembrei que você que disse, por isso. E a gente, né, quando a gente diz alguma palavra, profere uma palavra e é responsável por ela, né, essa subordinação aqui que André Luiz nos fala, tá muito mais as promessas que a gente faz e às vezes as ações que a gente toma ao falar algo e aí a gente fica amarrado. De repente você é a pessoa rude porque você um dia respondeu um pouco mais ríspido, ou você é uma pessoa
que não se pronuncia porque você é uma pessoa calada, você é tímida, então você já é taxado, né, naquilo, você fica subordinado, você fica preso a, a, um, a uma característica que a sociedade, que alguém te coloca assim por conta das suas ações e das suas palavras. E aquilo que a gente não disse, muitas vezes é a gente, né? Vencendo os nossos vícios, vencendo ainda as nossas irritações, e aí a gente começa a dominar, né? A domar, como o próprio livro dos Espíritos fala sobre as más tendências, sobre as paixões, que é como um cavalo que nós devemos domá-lo para que consigamos ter essa serenidade. Então, só cabe a nós, e é um domínio, é como se fosse mesmo essa questão animal, essa questão instintiva, porque quando a gente diz as palavras sem pensar, ela vem de uma maneira muito irracional, e aí que a gente acaba falando, né, o que não deve. Então, é um treino nosso, e é também uma questão de ter a humildade, perceber e vir pedir desculpas se fizer alguma coisa de errado, e nós somos assim o tempo todo, né? Todos nós aqui estamos falhando, ninguém é perfeito. Ricardo, boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Então a gente vai, né, dominando e domando aquilo, as palavras, depois os pensamentos, e quem sabe a gente muda de conduta, né, daqui a algumas encarnações, porque muitas coisas ainda são muito difíceis da gente dominar, e a gente falha, a gente tropeça o tempo todo, mas a gente sempre tem que ter em mente de que nós estamos aqui para evoluir, e com conhecimento e com entendimento, a gente vai caminhando passo a passo. Então não pense que alguém piore ou que você piore o jeito. Não, se você ainda tem certa tendência, certo vício, é porque aquilo ainda é seu e estava oculto por algum motivo, não teve uma situação que você precisou explodir e agir de determinada maneira, mas aquilo estava dentro de você, porque se você tivesse, por exemplo, uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade, isso não aconteceria, né? Mas nós estamos todos aqui para aprender, dia após dia, então não vamos nos culpar, não vamos nos achar a pior pessoa do mundo, porque todos nós aqui somos espíritos em evolução, né? E aí temos que ajudar uns aos outros. E o ajudar é a gente se dominar, é a gente se controlar e ao mesmo tempo a gente também perdoar o outro com as falhas dele, né? Porque nós também não estamos aqui para julgar ninguém, né? Não tem um grau, não tem uma régua, a gente não tem que medir as pessoas pela nossa régua. Então não faz sentido nenhum, né? Vamos para o próximo aqui. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. Então temos sim, né, que termos a consciência tranquila, temos que ter uma percepção do todo. Eu acho que tanto como a gente se sente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com tudo aquilo que passa pra gente, né, o que a gente já carregou do passado, como a gente está levando isso hoje, mas também atento a todos os sinais que a gente tem, de repente uma doença que se desenvolve, uma aparência que você está com uma cara de cansado, está dormindo demais ou dormindo de menos, e a gente tem que reparar nesses pequenos sinais, porque tudo isso está relacionado a algo. Quando nós falamos, né, tivemos ontem, inclusive, né, a Babi, o Ricardo, que tá aí, também tava no home office espírita, que a Monique e a Karen tava falando sobre mediunidade, né, eles têm um estudo de quarta-feira de mediunidade, e ela tava falando sobre os chakras, sobre os centros de força do nosso corpo, que são também relacionados aos nossos pontos de energia que emanamos e captamos. E tudo isso está relacionado. Quando a gente fala, por exemplo,
de um trabalho com acupuntura, né, que não é espírita, é ciência, é médico, mas também está relacionado a isso. Por quê? Porque nós somos energia, nós estamos aqui, cada pontinho de nós tem uma ligação, tem uma influência. E está também relacionado ao nosso corpo. Então, se falou muito, né? A Babi também tem um estudo sobre isso, gosta de bastante do tema, né, Babi? E sobre nossos 7 centros de força e como eles ficam, né? Quando eles estão muito bem trabalhados, que o nosso corpo físico tá jóia, né? Ou quando eles estão em desequilíbrio, que também afeta o nosso corpo físico, que é um dos sinais. Então nós temos que sempre estar atento a isso, né? Porque o interno e o externo, eles estão relacionados. E se a gente não se percebe, como que a gente vai seguir? Aí vai começar a aparecer uma doença, um desequilíbrio, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? E quando a gente tem consciência disso, pelo menos a gente se puxa um pouquinho de volta, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é uma alimentação, é uma falta de sono mesmo, mas isso vai acumulando. E se você não cultiva bons pensamentos, se você está com muitas preocupações e muito medo, juntando tudo, isso desequilibra geral. E aí a gente entra, né, nessa onda de desequilíbrio e os centros espíritas, que muita gente que recorria ao passe para auxiliar, né, nesse equilíbrio, não é que resolve, mas auxilia. E hoje estão fechados, e aí como a gente vai viver? Então cada vez mais a gente vai precisando ter essa percepção interior, né? Não adianta a gente ignorar se não tem alguma coisa boa, porque vai estourar em alguma doença um dia. E aí a gente vai, né, notando. O João falando, o Ricardo, verdade. Percebi hoje de manhã que ela gosta do assunto, gosta. É muito interessante mesmo, né, João? A live foi muito boa, inclusive. Foi rapidinho, assim, né? Elas tiveram que fazer um pouquinho mais de 1 hora, mas foi muito boa. Ju, boa tarde, seja bem-vinda. Agora o terceiro, tá? No que se refere à alimentação, ó, André Luiz fica adivinhando, eu não li hoje, tá, esse texto. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Olha só, há homens que cavam a sepultura com a própria boca. E aí, né, como a gente se alimenta, o que a gente consome, ou para quem cozinha, com que pensamento você prepara a sua comida? Né? Então a gente vai percebendo que tudo em nossa volta é energia, é fluido. E a gente se alimenta disso, o nosso corpo se alimenta disso. Meu pai falando, mas muita gente fica bravo para pôr para fora. É difícil controlar. É difícil, concordo. E cada um reage de uma maneira, né, Papis? Tem gente que estoura o tempo todo, tipo eu. Estoura e já não tá legal mesmo. Só que às vezes é pior quando a pessoa, né, guarda, ela fica brava, mas ela não externa. Mas de qualquer maneira, as duas maneiras não estão legais e não fazem bem pro nosso corpo. Muitas vezes as doenças vão ser diferentes, né? O desequilíbrio vai ser diferente, mas ambas são atitudes negativas, né? Então a gente tem que se controlar, tem que domar esse cavalo, tem que pegar as rédeas aí dele e tentar ir domando, e aos poucos, né? Aos poucos, você não se torna uma pessoa serena, sendo uma pessoa explosiva do dia para a noite, né? Meu pai falou, eu guardo muito, depois por nada solto. A gente acaba se desequilibrando, né? Você guarda, você fica desequilibrado, a cabeça fica a mil, e aí chega, né, no limite, né? Aquele me segura, porque realmente a gente muitas vezes já não aguenta, a cabeça já tá estourando, e aí acaba, né, soltando no primeiro que vem. Isso acontece, né, muito com todo mundo. O João Carlos implode, guarda pra si, também não é bom, né? Ambos não são bons, né? Cada um tem uma maneira. E aí junta tudo, né? Porque aí dependendo de como você lida e você reage, é também relacionado a como você se alimenta, que a André Luiz está falando aqui pra gente, né? Você acaba se alimentando de uma maneira incorreta, consumindo alimentos que não deve consumir, e aí acaba
trazendo doenças para o nosso corpo e consumindo alimentos que não trazem vitalidade ao nosso corpo, que vão debilitando cada vez mais. E a gente vai, né, cavando a própria sepultura, né? Inconscientemente, né? Nós vamos ferindo o nosso corpo. E nós ferimos o nosso corpo de diversas maneiras, né? Seja pela alimentação, seja pelos pensamentos que a gente cultiva, ou pelo que a gente acredita que o outro fala em relação a gente, porque também a gente está recebendo essa energia e guardando, e a gente acaba se ferindo. Então, o maior beneficiado desse cuidado, dessa percepção que a gente precisa ter, somos nós mesmos. A gente faz para nós estarmos melhor. Por quê? Como que a gente vai trabalhar e ajudar o outro, né? Quando Jesus, Chico falou tanto que a gente tem que trabalhar, tem que ajudar o próximo, né? Jesus com amar ao próximo, fazer aquilo que está ao seu alcance. Mas como você vai fazer isso se você não está bem equilibrado? Se você não dorme bem, se você não come bem, se você não cultiva bons pensamentos, como você vai fazer um trabalho voluntário? Você vai fazer de qualquer jeito, xingando e reclamando? Ou reparando no que o outro está fazendo? E aí, né? Que mérito tem? Que bem você está fazendo, afinal? Você pode até estar suprindo a necessidade de quem veio buscar, mas qual bem você está fazendo? E para você também? Né? Que evolução moral você está tendo com isso? Nenhuma. Então a gente tem que repensar todas as nossas ações. Claro que hoje, se a gente pensar, quase ninguém tem um nível de evolução, né, tão alto assim, a ponto de não se desequilibrar e conseguir dominar todas as palavras, né? O João tá pensando a mesma coisa que eu. Acredito que o André Luiz ditou esse texto com base em experiência própria, para nos alertar das consequências. Exatamente. André Luiz foi um suicida inconsciente. No livro Nosso Lar, para quem já leu, ele passa por isso, né? Ele vai para o umbral, ele vai para essa zona de sofrimento, que é o umbral, graças ao seu consumo ali de atitudes e de comida, e de cigarro, e de bebida, tudo que fazia mal para o seu corpo. Então a gente danifica o nosso corpo e depois a gente colhe essas consequências. Tudo que a gente faz, a gente colhe. A gente sai fazendo, muitas vezes por conta do nosso livre-arbítrio, por sermos donos do nosso próprio nariz, a gente faz algumas decisões, mas as consequências quem vai colher somos nós mesmos. A própria doutrina já fala sobre isso e André Luiz exemplifica no Nosso Lar. Então, se fez um dano para o corpo, o que acontece? O seu corpo não é simplesmente só o corpo físico que quando você desencarna ele vai embora e acabou. Não, você tem ligado a ele, ao espírito, nós temos o perispírito, e o perispírito ele guarda essas impressões do corpo. Então, se você danifica o seu corpo, o seu perispírito também sofre. André Luiz teve dores na barriga, porque ele tinha, acredito eu, que uma lesão no fígado, alguma coisa assim, no Nosso Lar. E ele tinha uma série de doenças ali que foram tratadas no hospital espiritual, lá em Nosso Lar, para que ele se conseguisse se recuperar, né? Isso após o desencarne, então o corpo físico dele já estava bem longe, né? Já estava enterrado, mas ele ainda sofria com essas consequências. Por quê? Porque isso não faz só mal para o corpo, isso é muito mais além do corpo. Relatos de uma jovem, seja bem-vinda. Mica, boa tarde, bem-vinda. Rosane também, bem-vinda. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não, acho que ela só passou. Uma passagem breve. E então, né, quando a gente pensa sobre isso, olha a responsabilidade que a gente tem sobre o nosso corpo. E como as nossas ações, né, e muitas vezes essa maneira que a gente reage, ou que a gente explode, ou que a gente implode, como quer que seja, é um pensamento, é uma energia que a gente está ali circulando de uma maneira ruim para a gente. Então, o que a gente pode fazer isso, né? São questões a meditar, como está dizendo André Luiz. Vamos para o próximo. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender.
É minha mamis falando, é muito difícil controlar nosso pensamento, é muito difícil. E cada vez que a gente mergulha nessa, né, consciência que só depende de nós, que a gente não adianta a gente fugir, não adianta a gente, né, tentar um caminho mais fácil aí, porque não tem, é um mergulho profundo mesmo, e isso é muito difícil. Mas a gente vai conseguir, todos nós vamos conseguir, né? Minha mãe falando, está se policiando para que não fique doente. Sim, sim, mãe. Sim, se faça uma oração, se conecte à espiritualidade, porque é um momento que a gente está passando aqui. É um momento, né? Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, falamos sobre as aflições, ele fala o que é um momento perto de tudo que nós já passamos e tudo que nós ainda vamos passar, né? O que é um breve momento perto da eternidade. Então, a gente tem que ter aqui resignação, tem que esperar, tem que ter calma, porque as coisas vão se acertar. Isso é uma oportunidade que cada um de nós aqui está tendo para perceber essas coisas. E é como se fosse mesmo, né? Quando acontecem esses eventos como estão acontecendo com a gente, esse empurrão para que haja uma evolução moral. Porque se nada acontecesse, se tudo ficasse como estava, que mudança ia ter? Não ia ter mudança nenhuma, né? Como é que as pessoas iam perceber ali que tem alguma tendência a ficar doente de determinada coisa? Porque muitas vezes a gente ignora, né? Deixa a correria do dia a dia tomar conta e vamos passando, nem percebemos, né? E não, essa pandemia, esse isolamento nosso, toda essa preocupação que a gente tem com as notícias e tudo mais, tudo que tá vindo, mexe com a gente, deixa a gente um pouco atrapalhado com as coisas, né? E é aí que a gente tem esses pensamentos que não são tão legais, né? Então vamos nos controlando, tá? E depois eu converso com você. Que essa semana tá difícil, gente. Essa semana tá complicada. A família pra vir na live pra assistir, pra me assistir, é porque a saudade tá grande. Mas vamos aqui, ó. Aqui, o trabalho aqui a gente tem que continuar, né? Então ele fala sobre as obrigações, né, que a gente tem sim que estar 10 minutos antes, ou mesmo aqui na live quando eu faço, né, eu falei, hoje eu não tava bem, tava aqui fazendo as coisas do meu trabalho e almocei daquele jeito e eu falei, estou com um tempinho aqui, vou fazer uma meditação. Então eu venho, eu me preparo, né, cada um de vocês que faz live também, acredito que se harmoniza, se prepara, vai pegar uns minutinhos antes, vai fazer uma oração, porque senão a gente não consegue, né? Ficar tranquilo e ficar bem e estar ali presente como nós devemos. Vamos para a próxima aqui. A inação entorpece qualquer faculdade. Ai, minha mãe, tô sentindo sua falta, ainda bem que te vejo por aqui todo dia. Ai, mãe, tá difícil, né? Tá difícil. Eu sei, mãe, eu sei. A gente vai se falar. Acho que hoje mais tarde eu consigo te ligar, talvez mais à noite aí, mais pro fim da noite, tá bom? A gente dá um jeitinho de se falar um pouquinho, que não tá fácil. E você não fazer nada, né? A inação, não fazer nada. O que a gente faz, né? A gente não acaba não se mexendo e não evoluindo e não praticando outras ações ou simplesmente, né, ficando nessa ociosidade que vem esses pensamentos, vem todos esses sentimentos ruins que a gente tem e que acaba não ajudando também, né? Então, a gente tem que meditar e pensar sobre isso. Será que eu devo agir? Será que eu tenho que trabalhar, fazer alguma coisa para sair dessa situação? Né? E muitas vezes você lê um livro, você vê um evangelho, você lê um evangelho, você faz algo para sair dessa, né? Próximo aqui. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Gente, e quanta gente que não sorri, né? Não sorri, não dá uma risada, não se diverte um pouquinho. E mesmo às vezes quando as coisas não estão tão bem, né? Às vezes quando com um sorriso e com uma outra pessoa assim, com um pensamento um pouco mais positivo, tudo fica um pouquinho mais leve.
E com alegria, toda dificuldade também acaba ficando mais leve para o nosso lado. Então, quando a gente sorri para alguém, quando a gente traz uma boa palavra ali, uma brincadeirinha, né? Alguma coisa assim que faça a pessoa se descontrair, isso daí é uma maneira de a gente também trazer essas bênçãos e ajudar ao próximo. Não é? Não precisa ser sério, fazer uma leitura aqui e falar uma parte, né? Falar um monte de citações aqui e tudo mais. Não é o conteúdo que vai importar. Às vezes é a forma que você tá falando. Então você é uma pessoa que dá atenção para os outros, que você escuta. E isso é uma maneira também da gente transmitir essas boas energias, né? E o que a gente dá, a gente recebe de volta. Mari, seja bem-vinda, boa tarde. Vamos para o próximo. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Então a gente não pode ficar tendo medo de fazer além, se aparece uma oportunidade de ajudar alguém, de fazer uma caridade, ou simplesmente porque você percebeu ali que aquilo é necessário ser feito. Muitas vezes é a intenção do que a gente está fazendo, né? Alguns podem falar mesmo, as pessoas falam das outras mesmo e costumam falar, né? Ah, é puxa-saco, tá bajulando, tá fazendo para aparecer. Mas assim, o que importa é a atenção, a intenção que a gente tem. Quando a gente tem a intenção de fazer o bem, de fazer o nosso melhor, pouco importa o que os outros falam, né? Patrícia falando, vamos orar, vibrar para o normal voltar. Para mim a rotina profissional tá puxada, temos muitos materiais, fora postar as aulas, participar de diversas reuniões. Tá difícil, né, Patrícia? Eu imagino, porque agora com essa questão, né, do isolamento, mas a gente tem que aguardar, tem que ter força, tentar pensar positivo para que nós possamos suportar isso, porque mudar essa situação sozinho nós não conseguimos, né? E aí fica muito difícil, né? E muitas vezes como a gente está se sentindo com isso, como está a nossa energia, por mais que a gente tenha cansaço físico, claro que isso acaba com a gente, mas a gente tem que pedir também força para que a gente consiga repor nossa energia física, para que a gente, quando dormimos, para que consigamos ter pensamentos bons, embora muita gente às vezes falam coisas que acabam desequilibrando a gente, mas a gente tem que tentar se manter em harmonia. Acima de tudo, né? Porque a tarefa, como você disse, né? Já tem bastante atividade, bastante tarefa que você já sabe que tem para fazer e lamentar e reclamar não vai resolver nada, né? E muita gente toma esse caminho. Então, que bom que você já tem, né? Esse pensamento de vibrar, de orar para que as coisas deem certo, para que a gente, né, receba essas vacinas aí, toda essa situação que deixa todo mundo preocupado, ansioso, aflito, e a gente consiga manter o pensamento positivo e pensar também que tudo que for para o nosso progresso, a espiritualidade está se encarregando também. Ninguém está desamparado. Jesus está sempre cuidando de nós. Jesus está aqui do nosso lado, nos ajudando. Então, a gente não tá sozinho. E se a gente tá passando por determinada situação que você olha de fora e vê que é puxada, peça forças para suportar, peça para que seja uma prova que você vai vencer com muita resignação, com muita fé, e às vezes é uma oportunidade que a gente pediu para vencer dessa maneira e assim conseguimos evoluir dentro das nossas escolhas. Então pense como uma oportunidade, uma lição, não há nunca uma punição, um castigo, uma coisa ruim, uma coisa negativa. Para alguma lição isso está servindo para todos nós, isso nós temos certeza. Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. João Carlos, ele já falou sobre isso naquela maratona sobre trabalho há algumas semanas, então André Luiz vai repetindo aqui, né, de diversas maneiras para a gente lembrar. E a gente precisa, né, pensar em fazer o nosso melhor. E muitas vezes a gente tem um ambiente de trabalho que não nos favorece, um chefe também que não ajuda, tudo em volta não ajuda, né?
Mas também, gente, quanto mais desafios, quanto mais dificuldades, maior a nossa chance de ter ali, quando vencer e quando superar, a gente conseguir pensar, olha, dever cumprido, conseguir passar por essa. E aí é uma evolução enorme para o nosso espírito e para a gente. E é assim, né? Quando passa de fase, quando você já consegue esse tipo de evolução, você não vai voltar mais, você não vai voltar mais a ter esses pensamentos, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que muitas vezes tem alguns transtornos, a gente fala, é falado que isso é carregado, transtornos psicológicos, né? É carregado muitas vezes de outras encarnações e vem com o espírito, e é uma tendência que a pessoa tem, assim como os vícios, também, tudo é uma tendência, porque, por exemplo, se você não fuma, não sente vontade e alguém aparece com um cigarro para você não vai ser uma tentação, não vai ser uma coisa ali a superar. Mas e se você tem sim essa tendência, se você tem desse vício aqui guardadinho dentro de você, se alguém aparecer, você já vai ficar pensando, olha, né, é uma tentação e não sei se eu vou aguentar e tudo mais. Então, dependendo da situação, é uma tentação para um, é uma dificuldade para um e é uma superação se a pessoa conseguir passar, né? Priscila, boa tarde, bem-vinda. Patrícia vai pensar desse modo. Tem coisas que não tá no nosso controle, né, Patrícia? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode aí dentro das nossas atividades, dentro daquilo que está ao nosso alcance. Então a gente tem que ter força e trazer uma palavra positiva também, né, para quem está aí, porque a gente vive em contato com todo mundo e muitas vezes a pessoa tá numa energia mesmo um pouco mais baixa, né? E a gente absorve, e a gente não pode se deixar absorver, porque hoje a situação já tá muito difícil lá fora, quando a gente vê as notícias e tudo mais, e se a gente entrar nessa onda, a gente não sai mais, a gente se afunda. E a gente tá aqui exatamente para evoluir, para passar por essas provas. Então, quem garante que cada um aqui de vocês a gente não pediu, não implorou para estar aqui nessa pandemia? Falando, olha, se acontecer determinada situação e ficar assim, vai ser necessário alguma coisa para que a sociedade evolua, né? Vamos pensar no planejamento reencarnatório. E aí você pede, não, eu quero passar nessa situação, eu quero passar por essa prova, porque eu sei que eu ainda tenho algumas dificuldades, eu acho que isso vai me ajudar a acelerar. Você tem certeza? Tenho certeza. E a espiritualidade vem com a gente, ampara e ajuda, só que a gente não lembra, né? Então aquela historinha, né, do eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, eu não pedi você como pai, mãe, filhos, enfim, isso não existe. Isso é sim, é um planejamento e a gente sabe que é tudo para o nosso bem, para a nossa evolução. Então vamos sempre pensar assim, de maneira positiva, de uma maneira que a gente vai aprender e assim galgar novas coisas para a gente e ficar melhor ainda, né? Evoluir ainda mais como espírito. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. E a gente deve ajudar a quem for dentro das nossas possibilidades. Temos que pensar sempre isso, né? E muitas vezes a gente está com um problema, está com uma aflição, com uma dificuldade e a pessoa acaba sendo chave. Por quê? Porque às vezes você tira a cabeça desse problema e dessa dificuldade e vai trabalhar, vai auxiliar e isso vai trazendo a cura, né? Ou vai trazendo um tempo para que você se resolva o seu problema. Então, na dúvida, trabalhe. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Então, a gente não consegue controlar, né, o que os outros falam. Como eu disse há 2 pontos atrás, as pessoas podem falar, você é puxa-saco, você é exibido, você tá querendo se aparecer e tudo mais. E muitas vezes a pessoa às vezes fala isso também porque ela não tem a coragem de fazer determinada situação, né? Acha que ou tá muito velho, ou tá muito novo para fazer determinada coisa, e aí você acaba, né, tendo esse sentimento de inveja em relação ao outro, simplesmente pela pessoa
não ter essa determinação, não ter essa persistência que o outro tem. Então, muitas vezes a pessoa não tem isso e ao invés de ficar feliz pelo outro, não, ela se sente ofendido, ela se sente como se ela não se sentisse bem com a alegria do próximo. Então, que sentimento é esse dentro da gente que a gente não se sente bem quando o outro está bem? Quando a gente está tendo inveja do outro, né? Os outros, a gente não pode controlar isso na vida das outras pessoas, mas e com a gente? Tá certo a gente sentir assim? Se a gente pensar, né, que tudo depende da gente, a evolução depende da gente, a caminhada é nossa, tudo que a gente teve que passar, ou passou, ou passa até hoje, a gente precisou passar. Então, a gente não pode pensar dessa maneira em relação aos outros ou querer atrasar a caminhada dos outros, falando palavras, ações que desmotivem, tudo isso por conta de sentimento ruim, de inveja. Então, é muito atraso. Se a gente pensar, a gente tem que mudar essa atitude o quanto antes. E se a gente sente aquele pinguinho ali de inveja quando vê uma situação, reflita se não é de repente uma falta de coragem e veja o que você pode fazer, né? E quanto a quem está agindo, quem está trabalhando, vamos sempre ter em mente que as pessoas vão acabar falando, muita gente não vai concordar com você, porque é natural. Muitos não concordam com o que nós falamos, com o que nós pensamos, e a gente não precisa da aprovação das pessoas, né? Inimigos da nossa parte a gente não tem que ter nenhum mesmo. Porque mesmo que tenham pessoas que a gente não tem aí uma afinidade, mas a gente não pode, o inimigo você não cultiva amor, você cultiva ódio, você lembra daquela pessoa e deseja o mal. Então também são sentimentos muito baixos, são sentimentos que a gente sabe que não trazem energias boas, né? E todo mundo aqui tá trabalhando para fazer o bem, para se sentir bem, porque também se você age assim, as consequências vão vir para você mais cedo ou mais tarde. E aí a gente percebe, né, que o caminho do bem que é o negócio. Claudinha, boa tarde, bem-vinda. Francine também, boa tarde. O Aloysio falando, não sinta inveja de mim, faça como eu, trabalhe. É isso aí, não dá tempo, né? Mas não dá nem tempo. Essa pessoa trabalha, não dá nem tempo de olhar pro lado, muitas vezes, né? E o trabalho é o que muitas vezes nos ajuda a passar por determinadas situações. E trabalho não precisa ali sair lá fora, né? Porque ninguém tá podendo ir lá fora agora também. Mas não é ir lá fora e fazer as coisas e ficar fazendo algum serviço. O trabalho é qualquer ocupação útil, é toda ocupação útil da gente fala. Então você está ali estudando, está ali aprendendo, está tendo conhecimento, está buscando na internet coisas boas ali para conhecer, vendo um filme, ocupando sua mente de uma maneira boa, é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Meu Papos falando, inveja passou longe de mim. Eu penso que o que a pessoa passou para conseguir algo. E a pessoa, né, tem seus méritos também, né? E também mesmo que não tenha, né, problema dela. A gente não sabe, né, quais foram os meios, se foram lícitos ou foram ilícitos, mas também não cabe a nós ficar pensando na vida do outro, né? A gente tem tanta coisa para resolver com a gente, tanto a trabalhar, né, que realmente olhar a vida do outro, e ainda mais nesse sentido, né, que não é no sentido de ajudar, a gente acaba só gastando o nosso tempo. Então não é uma boa, né? Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Ah, Flávia, mas eu tô trancada agora, eu não posso fazer uma boa ação, não tem como. Eu distribuía cesta básica, ia lá entregar sopa. E agora? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí a gente descobre, né, com a pandemia e com esse isolamento, com essa distância, tantas coisas, né, orações que são feitas, vibrações à distância, passes à distância. E aí a gente vai vendo que a gente pode trabalhar sim, porque não há limites, não há barreiras, né? A energia, os fluidos estão por todo lado, as vibrações podem ser feitas de todo lugar, assim como a gente capta também o dia todo
essas vibrações e essas influências? E se a gente vai e se recolhe, faz uma oração, ai, eu fico preocupada, eu vejo tantas notícias que tem na televisão, né? Tantas pessoas nos hospitais, tantas mortes que estão ocorrendo, tudo mais. O que vale a gente ficar lamentando e falando, nossa, morreu não sei quantas pessoas por conta do Covid, estão tantas pessoas nos hospitais, a ocupação dos leitos está em X%. O que isso vai trazer de bom? Essa preocupação, essa onda de pensamento, o que a gente pode agir? A gente pode, o que está no nosso alcance, a gente pode orar. A gente pode fazer uma prece por todas as pessoas, quantas vezes por dia você achar necessário. Você saber que tem um amigo, um familiar seu doente, passando por esse sofrimento agora, faça uma oração, se recolha, mas não precisa fazer aquela coisa decorada, procurar uma boa prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem muitas preces para determinada situação que você está passando. Tem para você, para outras pessoas, para quem acabou de desencarnar, para quem está também em companhia de espíritos obsessores. Então tem ali diversas situações que você encontra no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não quiser fazer uma prece do seu coração, que também é mais do que válida, você não precisa falar com lindas palavras e palavras rebuscadas. O que a gente precisa é que seja simples e que venha de dentro do nosso coração. Mas caso você não queira fazer assim, dá para pegar e olhar o final do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, a boa ação, né, a ação de lamentar, de reclamar, de sofrer, de ficar ali vibrando negativo em torno de uma situação, será que ajuda ou atrapalha? Né? O que vocês acham? Olha, Joana, quero ver que não tem enquete. Não teve enquete, ó, já tô falando. Vocês acham o quê? Que a gente fica às vezes vendo essas notícias e pensando, ai meu Deus, essa vacina que não vem, essa situação, e tantas pessoas, e os leitos dos hospitais. Será que ficar pensando ajuda a espiritualidade? Que é a espiritualidade que está lá na linha de frente, como disse o Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda no Rumo do Mundo de Regeneração, eles estão lá nos hospitais, visitando cada hospital, em centros espíritas e trabalhando ali incessantemente, incansavelmente. E como que a gente tá? O que a gente pode fazer para ajudar eles? Será que a gente reclamar, a gente ficar falando e passando notícia, encaminhando notícias ruins pelo WhatsApp, olhando o Facebook das pessoas, em temas políticos, sociais, econômicos, sei lá o que, vai ajudar a espiritualidade? Não, não vai, de jeito nenhum. Né? A Rosane falando, o trabalho edifica o ser humano e a gente pode trabalhar de diversas maneiras. Então, se a gente tiver essa situação e ver muita tristeza, olha, estou mal, toda essa situação está mexendo comigo, eu não estou bem, eu preciso pensar positivo, faça uma oração por você, pelos outros, se concentre, peça para que tenhamos a serenidade para seguir em frente, para entender tudo o que está passando, porque a gente não entende, a gente é imperfeito, a gente está ainda aqui aprendendo. E às vezes a gente se colocar nessa posição também de humilde numa oração, nos ajuda ali a abrirmos o nosso coração e fazer uma oração sincera. Cuide da sua higiene mental e espiritual, é isso aí. A Luísa falando, precisamos nos vacinar com bons pensamentos e vibrações positivas, é isso aí. É isso que vai ajudar. E aí quando a gente faz, né, o Evangelho no Lar fala que quando a gente faz, ilumina todo um quarteirão. Né? Olha o poder que tem uma oração, um Evangelho, uma boa palavra. E tá nas nossas mãos. E o que a gente está fazendo? A gente tá aqui pensando coisas ruins. Vendo essas notícias de hoje, essa situação que a gente está passando, que todo mundo sabe que não é legal, mas o que a gente está fazendo para mudar? O que está no nosso alcance? Né? O que está no nosso alcance? Evangelho, oração pelas pessoas, né? Mandar boas energias,
Minha mami falando, não vi notícia, só... Mamis, não tá, essa semana e daqui pra frente vai ser muito difícil. E a gente tem que se manter em equilíbrio, porque vai passar, as coisas vão passar. E se isso está acontecendo de novo, tem algum motivo para o nosso aprendizado, porque como a gente sabe, né, isso ainda não resolveu para muita gente não seguiu, não levou a sério e ainda não entendeu qual o motivo disso. E não é o Deus que pune, não é o abandono, ninguém aqui está abandonado, não é nada. Não é? É pra gente perceber isso, é pra gente começar a se perceber, começar a ver que às vezes você enxergando, né, todos esses problemas que a gente tá passando e como isso mexe com a gente de uma determinada maneira, a gente consegue perceber o que a gente precisa atacar, né? A Luísa falando, se estamos encarnados nesse momento não é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Exatamente, a Luísa, eu acho que eu falei um pouquinho antes de você entrar, mas quem garante, né, que na nossa programação reencarnatória a gente não implorou para estar aqui nessa pandemia. A gente falou, não, eu quero, eu preciso, porque eu tô tanto tempo aqui nessa mesma, né? Porque eu acho que a gente tá muitas encarnações, às vezes, com o mesmo problema e não resolvendo. Os nossos desafetos, as nossas mágoas, nossos ressentimentos, e ali tá tudo meio parado, né? Tá tudo meio estagnado. E é uma pandemia, uma questão dessa, ó, dá uma acelerada. Então vamos ver o lado bom, né? Se a gente tivesse aqui Chico com a gente, né? O Divaldo que está aqui ajudando a gente a entender esse momento também, eles falam palavras positivas, que a gente tem que manter a fé, tem que seguir trabalhando, fazendo aquilo que a gente pode em relação às nossas vibrações e aos nossos pensamentos. Meu papo falando, se o espírito não morre, estou tranquilo, fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Não morre, não há morte. A morte é apenas do corpo. O espírito, a vida continua. Embora alguns aí, por desconhecimento, às vezes, né, a gente vê nas obras, por exemplo, espíritos que estão dormindo e passam séculos dormindo ainda, né? Simplesmente porque tinham a crença mesmo que morreu e acabou. Então isso acontece, né? João falando, vai ver, não aprendemos da gripe espanhola. Sei lá quando que a gente veio, né? De novo também. A gente não entende nada das coisas, né? E vai saber, né? Em que momento a gente tava ou não tava. Mas é isso, né? E a gente tem tudo para resolver. A gente tem que pensar, assim, que tem um motivo para estarmos aqui, né? E papo, fica tranquilo que depois aí no plano espiritual a gente se encontra de novo. Eu falo pra você, eu te falei que não morria. Não morre, você tá aqui inteirinho, do jeito que você é. E com certeza, quando a gente fala de família, né, de laços de família e tudo que a gente tem, com certeza essa caminhada, né, minha, dos meus pais, de alguns amigos aí na jornada que a gente se encontra e tem tantas afinidades, com certeza já vem aí de muito tempo. Então são espíritos aí que já estão caminhando alguns séculos pelo menos, né? Ó, Luísa, da peste negra, cólera, Luísa, qualquer coisa, viu? Qualquer coisa, mas eu sempre comparo, né, quando a gente vê, por exemplo, sei lá, Joana de Ângeles, o que é hoje, né, o espírito da magnitude que ela é e o que ela já era na época de Jesus, que foi Joana de Cusa, que já era uma seguidora de Jesus e não negou isso e defendeu a causa e tudo mais, né? E a gente que tá aqui tão atrasadinho, né? É melhor a gente nem pensar o que a gente já passou, a gente já fez. Então vamos pensar daqui para frente. Eu acho que a gente ainda não aprendeu uma série de coisas, mas estamos para aprender e todos nós temos essa capacidade. Cabe a nós ficarmos na mesma ou acelerar o processo. Então, né, vamos fazer o nosso melhor aqui com o conhecimento que temos hoje. Renato Prieto, boa tarde, seja bem-vindo. E vou finalizando aqui, tá bom? Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. E a gente tem tanta vontade, né, de falar, a gente quer falar, quer dar a nossa opinião, quer, né, representar algo ou alguma causa. A gente é assim o tempo todo, né? E só que com isso a gente perde a oportunidade de ouvir uma boa palavra, de ouvir uma pessoa que tem ali uma experiência, uma coisa para compartilhar.
E muitas vezes a gente tá ali, né? A pessoa tá conversando com você e você tá pronto para falar, você quer falar, você precisa falar, mas e o ouvir, né? E o ouvir? Como que a gente vai aprender? Porque se você faz, né, no trabalho, quando a gente pensa, você faz uma coisa errada o tempo todo, e você só fala, não escuta ninguém, como você vai aprender uma maneira, um jeito novo de fazer a coisa, uma coisa melhor, às vezes uma maneira melhor de fazer, né? Ninguém sabe tudo. Então a gente tem que meditar assim em relação a isso. A gente sempre tem que estar aberto a aprender e ter humildade para aprender e às vezes também assumir que estava fazendo uma coisa que a ideia do outro é melhor. Não é mesmo? Para que a gente vai se prender nisso? Vai se prender numa opinião? Todo mundo erra. Vai se prender numa questão que você defende há muito tempo, você não pode mudar de ideia? Todo mundo pode, né, gente? Então vamos pensar nisso aí, vamos meditar nisso. A Patrícia contando pra gente aqui, já vamos fechando. Os meus bisavós maternos deixaram tudo na Espanha para fugir de alguma epidemia. Chegaram antes de 1900, vieram de Sevilha, Espanha. Patrícia, e teve um texto até que a gente tava... Meu pai compartilhou esses dias no Facebook a gente falando, né? Falando, imagine que você nasceu em 1900. E aí você passa, né? Aí ele fala milhões de coisas ali que acontecem. A gripe espanhola, a Bolsa de Nova York, né? Que deu crise econômica. As duas grandes guerras que tiveram... E tudo mais, né? Agora você chegou aqui. A questão era pra gente agradecer, que a gente tá aqui, tem a oportunidade, que a gente tem que fazer o melhor, né? Mas, né, eu até brinquei com ele na hora, eu falei, isso os que não imigraram, né? Os que não foram mudando de país ali, procurando uma condição melhor, porque ninguém passou por todas as pandemias e guerras e tudo que aconteceu ao mesmo tempo, né? Isso é impossível. A pessoa tinha que estar, né, carimbada toda vez no mesmo lugar que aconteceu o pior evento da época, né? Pensando que essa pandemia é global. As outras que tiveram, acho que a gripe espanhola teve um pouco no Brasil também, mas as outras que tiveram eram muitas vezes locais, né? Ou no continente, quando a gente mesmo pensa nas grandes guerras, né? Europa, chegou na Europa, Ásia, um pouco, mas... não é uma coisa que é global como é hoje, né? Então hoje tudo toma uma proporção muito grande. A Patrícia continuando. Aqui no Brasil se reencontraram com outros parentes de lá. Tinha um que veio conhecer Araraquara e se reencontraram. Olha que legal. Eu fico impressionada como esse pessoal se reencontrava, né? Esses imigrantes, porque, nossa, não tinha como, né? Acho que alguém devia falar qual era a cidade e aí saía perguntando, né? Porque para se perder era rapidinho, né? Se a gente pensar. Sobrenome Lucas Martinez. Legal, muito bom. E a minha família também é da parte do meu pai. A parte do meu avô também veio da Espanha. E são muitos casos assim, né? Que a gente tem começo de 1900. O seu até que veio um pouquinho antes, né? Mas o nosso é um pouquinho depois. Né? Meu pai já tá falando aí, né? O pai, o meu avô, não do meu pai, acho que é, né? Eu não sei agora se é o avô materno que ele tá falando, eu acho que é, porque tanto materno quanto paterno também vieram, né? O avô dele, paterno, como a avó paterna e os maternos também, deve ser por conta disso que ele tá falando. Mas são vários casos, né, que a gente tem de imigração e vieram aqui e passou então a ser a pátria, né, nossa. E é bem isso mesmo que a gente tem que pensar, né, e ir pensando dessa maneira, meditando e pensando em tudo que a gente pode fazer para nos melhorarmos, para aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Meu pai falando da avó, 1923. Toda essa época, né, gente? Deixa eu agradecendo, então, o pessoal que tá aqui todo. A Luísa, o João, Ju, Patrícia, Carol, Mames, Rosane, Maria da Conceição, Papis, Mari, Claudinha, Babi, Lindalva e Carmen. Pessoal, muito obrigada, viu? Pela presença de vocês. Agradeço aí a atenção, todas as participações. E amanhã a gente continua, então, tá bom? Um bom dia para vocês, uma boa tarde e fiquem com Deus. Tchau, tchau!